Por favor, muita atenção no que eu vou lhe orientar agora. É para todos nós isso aqui, para mim, para os obreiros, para todo mundo. O povo estava reclamando que não tinha água. O povo estava murmurando diante dos ouvidos de Deus. E então Deus falou que era para Moisés tocar onde? Que da rocha sairia o quê? Só que Moisés já estava muito cheio. E você tem que ter cuidado com as coisas que você se enche. Porque nós, como humano, nos enchemos. Mas temos o nosso lado espiritual, aonde nos esvaziamos também. Quando buscamos a presença do Espírito Santo, que você faz as suas orações, você descarrega, você tira de dentro de você o que está te fazendo mal, e você então passa a ter paz no seu coração. Moisés, já cheio ali daquilo tudo, todo mundo falando aonde? No seu ouvido. Eu até escrevi aqui, ó, diz aqui, ó, Moisés bateu na rocha para tirar água, em vez de seguir exatamente o que Deus havia instruído. Isso resultou em uma consequência séria, pois ele não pôde entrar na terra o quê? Porque aquele ato ali diante de Deus foi reprovável. Então, por um momento de emoção, o que ele fez? Ele tomou atitude que não era para tomar. E aquele ato custou a ele a entrada na terra prometida. Tem atos que nós tomamos na nossa vida que nos leva a avançar. E tem atos que nós tomamos em nossa vida que nos leva a regredir. Há muitas pessoas que elas tinham que estar já lá na frente, já eram para estar muito abençoada, mas aquele ato, aquela postura dela diante de Deus tem feito ela perder. E às vezes também a postura dela diante dos homens, diante de outras pessoas, também tem feito ela perder com pessoas. Porque eu posso perder com Deus e posso perder com pessoas. E nunca é bom que você faça inimizade com ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã. Aquela pessoa que você despreza hoje, pode ser aquela que você pode precisar amanhã. Despreze coisas, mas não despreze pessoas. Porque a pessoa que hoje, ela pode não estar sendo nada para você, amanhã ela pode ser uma pessoa potencial para você chegar a algum objetivo, mas você deixou uma marca má. Você deixou uma influência má. E aquilo ali faz você andar para trás. Ou faz você também andar para onde? De acordo com a marca que você deixou diante dela. Moisés tomou uma atitude de emoção no momento que não era para ele fazer. E às vezes tomamos atitudes em momentos que não é para nós fazermos. Aí eu separei um outro exemplo. Olhe bem. Esaú, movido pela fome, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Foi uma decisão impulsiva que teve um impacto duradouro. Por um momento de dificuldade, que ele estava com fome, Jacó se aproveitou e falou: olha só, por que você não me vende o seu direito de primogenitura? E ele disse: para que vai me servir isso, se eu estou morrendo de fome? Como que ele ia morrer, meu Deus do céu?
se a ele havia sido dado a primogenitura, se a ele estava decretado que ele ia ser grande, que ele ia ser bênção, que como primogênito ele ia reinar, jamais que ele ia morrer. Mas aquele momento de fome, você sabe que a fome é triste, né? Quando você está com fome, você come qualquer coisa. Verdade ou mentira? Fala, gente. Eu não sei se você já se surpreendeu naquele momento que você está com aquela fome, não tem dinheiro, não tem o que escolher. Você acaba comendo o que você não estava querendo no momento que. Aí depois você come até se arrepende. Você fala, valeu a pena não. Mas era para tirar o quê? A fome. Vocês concordam comigo? Sim ou não? O que ele foi ali? Impulsivo. Assim como Moisés foi impulsivo, Esaú também foi o quê? Mas todos esses erros cobraram eles. E tem erros que pode cobrar em você por muito tempo. E esse é o problema. Tem situações que muitas pessoas passam, ou que estão passando até hoje, por impulsos, por uma fé emotiva que ela teve. Me compreende ou não? Fala, gente. Olha só um outro erro. Davi, em vários momentos da vida, suas emoções o levaram a tomar ações impulsivas. Um exemplo famoso foi quando ele caiu em tentação com Betseba, gerando consequências difíceis. Davi, o homem segundo o coração de Deus, em um momento de distração, ou podemos falar de uma deficiência espiritual, de um esfriamento, porque se ele tivesse conectado com Deus naquela hora, ele não teria desejado aquela mulher, sabendo ela que ela tinha marido, ele tinha várias mulheres, por que querer aquela? Mas aquele impulso, aquele desejo do coração, tem pessoas que destroem a sua família por uma traição, que nem fica com aquela pessoa depois. Mas aquele impulso da carne, aquele desejo da carne, fez ela tomar uma atitude que aquilo ali fica marcado na vida dela para toda a sua vida. Tanto homem como mulher. Tem mulheres que erram também. E tem homens que erram, e aquilo ali fica uma marca na pessoa. Aquilo ali causa uma desgraça tão grande, uma coisa de 5 minutos, de 10 minutos, não foi nem um dia, não foi nem horas, uma coisa de 10 minutos, 5 minutos, vai causar uma destruição grandiosa na vida dela, porque ela se deixou levar da emoção. Me deu vontade de fazer isso, e aquela vontade arruinou a pessoa, acabou com a pessoa. E por que eu estou falando isso? Para que você veja como uma emoção não controlada pode destruir toda a sua vida. Uma emoção não controlada pode fazer você tomar uma atitude que vai te custar muito caro. Muito caro, vai te custar às vezes anos, tem pastores que por uma emoção errada, está custou para ele 20 anos do ministério dele. Tem obreiros que por uma emoção errada, está custando para ele 20 anos, 30 anos que ele tinha de obreiro, aquela emoção custou para ele agora. Se ele conseguisse dominar aquela emoção e falar, não vou me entregar isso, não vou me deixar levar por isso,
não estaria custando o ministério dele, o ministério dela. Então as emoções são muito traiçoeiras. Elas te enganam. Porque depois que você faz, você se dá conta da gravidade. Na hora você não se dá conta, porque você está envolvido na emoção. É como que você está cego e depois de feito que se tira a venda dos seus olhos. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Esaú e aconteceu com Davi. Moisés, um homem que viu a Deus pelas costas. Um grande homem de Deus. Não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de um homem que tinha uma comunhão tremendíssima com Deus. Que foi chamado amigo de Deus também. Meu servo Moisés. Mas em um momento de emoção, ele botou a perder muitas coisas. Tem muita gente que é de Deus, eu já vi pessoas de Deus, não é que elas não sejam de Deus, entendam bem, fulano é de Deus, mas aquele momento de emoção ela não suportou, e aquilo ali acabou com ela, aquilo ali fez a vida dela retroceder, foi o momento da emoção. A pessoa é de Deus, mas ela não segurou a emoção. E ela fez algo que não era para ter feito. Quem compreende o que eu falo? Deixamos claro, a pessoa é de Deus. Não estamos falando que a pessoa está endemoniada, que a pessoa não é de Deus. Eu estou tentando te explicar que todos temos emoções, porque somos humanos. Mas a nossa fé, a nossa vida cristã não pode ser levada por uma emoção. Temos que ser levados da palavra. Quer ver um outro exemplo que eu separei? Pedro agiu pela emoção ao cortar a orelha de Malco para proteger Jesus, mostrando sua impulsividade. Até hoje, quando você vê um cristão que é muito nervoso, você fala, olha o Pedro aí, ó, isso aí tá igual Pedro. Pedro é famoso e ficou famoso, às vezes mais por os seus impulsos do que aquilo de bom que ele fez. Você vê uma pessoa que é muito, você fala, ei, calma aí, é igual Pedro, hein? Olha, calma aí, Pedro, tranquilo. E foi um grande apóstolo. Nunca caiu, nunca fez nada de errado, não roubou como Judas, mas ele tomou esse rótulo de ser o quê? Fala pessoal, impulsivo. E isso não é bom. Porque você, como uma pessoa impulsiva, as pessoas não têm confiança. Porque você, a qualquer momento, pode fazer uma besteira por essa pessoa impulsiva que você é. Olha um outro exemplo muito legal que você vai ver agora. Marta, quando Jesus visitou a sua casa, Marta ficou ansiosa e irritada por estar sobrecarregada com as tarefas, chegando a questionar Jesus sobre sua irmã Maria. Sua preocupação a afastou momentaneamente da presença de quem? De Cristo. Ela, na emoção daquilo ali que estava acontecendo, ela ficou tão preocupada com outras coisas e ela esqueceu da presença do Senhor Jesus. Tem gente que vive, principalmente as senhoras mulheres, tão preocupada com isso, com aquilo outro, com casa, com família, com filhos, com não sei o que mais, e você acaba tirando o principal, a presença de Deus da sua vida. Essa emoção de que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo,
Você nem foi no culto quarta-feira, que eu estava cheio de coisa para fazer. Você deixou a presença de Deus pela emoção de tantas coisas que você teve que consertar, mas você esquece de uma coisa: amanhã está sujo de novo, amanhã tem que consertar de novo. E a presença de Deus você deixou de buscar. Fala aí, dona. Verdade ou mentira? Cadê as mulheres? Às vezes se preocupa demais. Marta ficou naquela emoção do que tinha que fazer e esqueceu a presença de Jesus que estava lá na casa dela. Maria aproveitou o momento e falou: eu vou ficar aqui na presença. E a Marta ainda ficou irritada. Manda que a minha irmã venha o quê? Venha me ajudar. Puxa vida. Vou dar aqui o último exemplo. Tomé. Após a ressurreição de Jesus, Tomé foi dominado pela dúvida e só acreditou depois de ver e tocar as marcas dos cravos nas mãos do Senhor Jesus. Às vezes vem essa emoção também da dúvida, da incredulidade. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Por que Tomé falou isso? Porque diante do que ele viu, diante do que ele assistiu, Jesus sendo crucificado, seu corpo estava todo dilacerado, o soldado veio por detrás e ainda furou o seu costado para ver se ele ainda estava vivo. A Bíblia fala, os historiadores, que os seus ossos teve que ser quebrados para que ele pudesse encaixar na cruz. Então, diante do que Tomé viu, ele não acreditava que aquele corpo novamente poderia o quê? Olha só, a emoção do que viu acabou sendo mais forte do que a palavra que Jesus disse dentro dele. O que você vê, o que você ouve, não pode ser mais forte do que Deus está falando, pessoal. Digam o que digam para você, o que diz a palavra. Vendo o cenário pior possível, não importa o que Jesus tem falado. Então eu decido crer na palavra de Jesus e não no cenário que eu estou vendo. Porque o cenário que eu estou vendo pode mudar, mas a palavra de Jesus nunca vai mudar. Quem me compreende? Então, eu não sei qual dessas, às vezes, emoções tem te levado, ou tem feito você se deixar levar. Mas uma coisa eu sei: cuidado com as emoções, porque elas podem destruir a sua vida, elas podem acabar com você, podem fazer você retrair, elas podem fazer você atrasar a sua vida de uma forma que você não imagina, porque a emoção te deixa cega. Jesus, quando apareceu aos discípulos, ele foi direto em Tomé. Vem cá, Tomé, você disse que você, se não visse as minhas mãos furadas, o meu costado, você não acreditaria? Então venha cá e veja as minhas mãos, veja o meu lado, veja se não sou eu que ressuscitei. E Tomé então ficou envergonhado, porque ele não creu no que Jesus falou. As emoções foram maiores. Não permita que as suas emoções sejam maior do que os princípios da palavra de Deus. O que Deus tem falado, é isso que eu vou viver. Sinta ou não sentindo, eu vou fazer o que Deus tem me orientado. Sente raiva? Todo mundo sente. Mas a palavra diz que não se põe ao sol com você carregando raivas dentro do seu. Eu tenho que resolver isso ainda hoje, porque eu não posso deixar o dia acabar e ficar com isso dentro de mim. Isso vai me consumir, isso vai me destruir. Quanto tempo mais eu vou ficar carregando isso?
Amém, pessoal? Amém, gente? Quem me compreende? Então eu estou te dando essa